Você não controla absolutamente nada. E agora, o que fazer com isso? O que fazer com essa verdade? Porque a gente ainda vive ou constrói uma fantasia de que sim, nós temos controle sobre muitas coisas, quando na verdade não, e você vai entender isso no episódio de hoje. Como assim você não controla quase nada ou pouquíssimo da sua vida? Para nos ajudar a entender sobre isso, sobre estoicismo, eu convidei um profissional da área da psiquiatria e um pesquisador do estoicismo, Dr. Matheus Provin, que está aqui com a gente. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Valdinei. Muito obrigado. É um prazer estar aqui contigo. Sou um fã e um admirador do teu trabalho. Obrigado à audiência também por estar acompanhando a gente aqui. E o estoicismo ele tem algumas nuances bastante interessantes, paradoxais, contraintuitivas, mas ao mesmo tempo muito reflexivas, muito inspiradoras. Quando a gente fala que você não controla quase nada, e esse conhecimento, esse pensamento estoico prega muito isso, nós estamos falando do que exatamente? Nos ajude a entender, doutor. Olha, eu acredito que nós temos essa tendência, como até você pontuou no começo do episódio de hoje, a tentar controlar muito mais do que na verdade está sob nosso alcance. É uma tendência humana natural, o controle nos traz uma sensação de segurança, de conforto, então a gente tenta controlar o que acontece, tenta controlar o que as outras pessoas fazem, o que elas pensam, nós tentamos controlar os resultados daquilo que nos propomos fazer, só que dessas coisas que eu citei, na prática, nenhuma delas a gente controla. Não dá, exatamente. Quando você liga esse pensamento e você leva ele em consideração, você sofre muito menos. Esse deve ser o resultado, né? Sim. Porém, atingir esse nível, que eu entendo que seja um nível de maturidade, doutor. Sim, passa pelo conceito de maturidade e até talvez, na essência, não seja só difícil, mas se a gente entende o conceito ideal, utópico até do estoicismo, que trata do sábio estoico, da figura dessa pessoa iluminada, ele seria inatingível. Mas o estoicismo vem e diz, olha, não tem problema, o caminho até lá vale a pena. E certamente, como você disse, nos trará menos sofrimento. Só que esse sofrimento não vem gratuitamente, esse sofrimento reduzido não vem gratuitamente, porque a nossa responsabilidade aumenta. Uma vez que a gente entende que a gente não controla quase nada, a gente passa a pensar, tá, mas espera aí, o que eu controlo de fato? E quando a gente olha para isso, a gente vê que a gente tem ainda um campo de ação bem interessante, bem válido, no qual trabalhar, no qual atuar, e aí a gente pode buscar uma vida com mais sentido, com mais felicidade, porque enquanto filosofia, e toda filosofia, a gente pode pensar que tem esse mote, tem essa finalidade, pelo menos as filosofias antigas, pensam na felicidade como bem maior. O estoicismo não é diferente. Claro que o conceito de felicidade para o estoicismo não é o mesmo que a gente tem atualmente, mas esse nem o nosso conceito de felicidade. Nós não temos exatamente um conceito firmado, próprio, né, doutor? Exato. Até a própria palavra para felicidade no grego antigo, que é eudaimonia, ela não tem uma tradução boa pra gente. Ela mistura um conceito de felicidade e plenitude, vida plena, mas realmente a gente não tem um conceito único de felicidade. Perfeito, é igual a tal da beleza. Qual o teu conceito da beleza? O meu é um, o seu é outro e tá tudo bem, e tá muito conectado com a nossa vivência, com a nossa experiência. Você aí deve ter percebido como vai ser o tom desse episódio, né? E eu já quero aproveitar aqui e pedir para que você se inscreva no nosso canal. É terrível saber que mais de 80% das pessoas que se conectam a podcasts, a programas que discutem assuntos N, acabam não se inscrevendo no canal e aí acaba perdendo também a oportunidade de recebendo outros conteúdos tão valiosos quanto esse que a gente está aqui expondo para vocês. Então, peço para que você se inscreva no nosso canal, comente, curta, compartilhe. Principalmente, absorva o conhecimento que nós vamos aqui
através do conhecimento do Dr. Matheus, compartilhar com vocês. Então, nos ajude aí também nessa missão. E nós estamos no Spotify, hein? Você pode fazer suas viagens, a sua caminhada, o seu passeio, ouvindo no Spotify também, Lapida Pod. Todos os conteúdos, todos os episódios disponíveis lá no Spotify. Matheus, o que nós temos nessa esteira que conecta a psiquiatria com o estoicismo? Como que eu posso aliar essas duas áreas? Óbvio que é possível porque o senhor está aqui na minha frente, é um psiquiatra e defende e estuda, é um pesquisador do estoicismo. Mas como acontece isso? Qual é a dinâmica? Eu acredito que tem como essa pergunta ser respondida em 3 frentes principais. É difícil falar disso e não trazer um pouco da minha experiência com a filosofia estoica, porque eu só trouxe ela para a minha vida profissional enquanto psiquiatra a partir de uma vivência pessoal que eu tive com o estoicismo. Ele foi muito importante num período chave da minha vida. Eu estava terminando a residência, ia começar o trabalho em si como psiquiatra, então foi uma transição muito difícil, muito valiosa também, muito agregadora, mas muito difícil. E essa filosofia foi fundamental, até nesse conceito do que eu controlo. Ali eu separei, ou tentei pelo menos, o que eu controlo, do que eu não controlo. E tendo notado benefícios e ganhos e alívio a partir dessa filosofia na minha vida, eu pensei, puxa, por que não trazer isso para o meu trabalho, para as pessoas que eu atendo? É claro que enquanto psiquiatra eu trabalho com tratamento medicamentoso, mas também entendo que ele tem limitações. E a filosofia estoica, ela pode ser algo a mais que eu consigo trazer eventualmente no consultório, nos atendimentos. Porque a psiquiatria, né, ela vai tentar consertar o que está quebrado. A gente entende dessa maneira. Aí, como o senhor mencionou, o tratamento medicamentoso, o acompanhamento do paciente. Já o estoicismo, eu entendo que seja mais algo relacionado à disciplina, à presença, à consciência. Eu não consigo controlar tudo exatamente. E aí você tem 2 frentes que, ok, talvez tenham o mesmo propósito, mas elas trabalham em ramos distintos. Distintos, mas complementares, eu diria. Por exemplo, tem um livro sobre estoicismo, não tem tradução para o português, o livro é How to be a Stoic, do Massimo Pigliucci, é um italiano, como ser um estoico. E tem um capítulo nesse livro em que ele trata do estoicismo enquanto filosofia para quem sofre de algum mal físico ou mental. Então o estoicismo enquanto disciplina, enquanto ferramenta, enquanto filosofia de vida, ele pode ser uma estratégia para que eu me coloque enquanto paciente frente à minha condição, por exemplo, mental, e saiba, dentro desse problema que eu descobri que eu tenho, dessa doença mental, desse transtorno psiquiátrico, o que nisso está no meu controle? O que não está? Então, é uma filosofia que vem para complementar e para ajudar. Porque esse momento do diagnóstico, de compreender-se portador de um transtorno mental, ele é difícil. E essa filosofia, ao mesmo tempo em que tem uma linguagem dura, às vezes, ela também acolhe e ela direciona do tipo, olha, ter ou não diagnóstico talvez não seja uma coisa no meu controle, mas como eu vou responder a isso, como eu vou fazer o meu tratamento, isso está. Isso sim. Então é aí que há a mágica dessa conexão entre as 2 áreas. E para além disso, o estoicismo também é a filosofia base da terapia cognitivo-comportamental. E é claro que a TCC... Mas isso não é explícito, né? Ou é? Não sei te dizer se está ali no livro texto, mas no livro texto... A prática, a condução, sim. Isso. Está muito conectado. Isso. Perfeito. Vamos lá para os primórdios. De onde vem o estoicismo? Estoicismo é uma filosofia grega de mais ou menos 300 a.C. Ela foi criada por Zenão de Cítio. Zenão era um mercador
E até a história dele é bem interessante, trágica, mas interessante enquanto origem do estoicismo, porque ele sofre um naufrágio, perde tudo que ele tem, acaba em Atenas sem nada e decide começar a estudar enquanto cura pessoal, enquanto um movimento de sair daquela crise, daquele momento terrível. E a partir do contato com a filosofia de Sócrates, inicialmente, e depois um contato com uma outra filosofia que foi contemporânea ali aos estoicos, que foram os cínicos, ele desenvolve o estoicismo, que então tem a base no Sócrates, na filosofia socrática. Isso tudo a partir da observação. E do estudo. E do estudo. Vivência, observação e estudo. Exato. Perfeito. Tríade perfeita. Tríade perfeita. E a gente percebe também, Matheus, que hoje o estoicismo ele é muito discutido, ele é muito divulgado amplamente, inclusive nós temos nomes conhecidíssimos no país e fora falando sobre o estoicismo. Mais cedo, no off, a gente falou sobre o estoicismo ser uma ferramenta, uma filosofia que de tempos em tempos ela é como se ela fosse reapresentada. Você acredita que nós estamos nesse momento, porque o estoicismo está hypado. Sim. A gente pode dizer que isso é uma verdade? O que a história nos apresenta? É de tempos em tempos que o estoicismo ganha essa força, tem uma repaginada? Como que é essa dinâmica? Do que eu me aprofundei já nesse sentido, o estoicismo, a gente pode entender que sempre esteve aí, mas sem dúvida ele tem momentos em que desponta na sociedade. Enquanto estratégia, ferramenta, filosofia de vida, aí depende muito de cada um. Aqueles que vão para a filosofia de vida mergulham mais, mas tem muitas estratégias e ferramentas que são palatáveis e podem ser usadas no dia a dia. E até assim, quando ele surge, o surgimento dele, o período em que ele acontece, explica muito esses momentos posteriores em que ele volta a se fazer presente. Porque ele surge na Grécia Antiga, no período que a gente entende como o período helênico. O que foi o período helênico? Foi o período em que a Grécia estava sob o domínio de Alexandre o Grande. E foi um momento em que o cidadão grego, ele perdeu muito da sua identidade, do seu autoentendimento enquanto indivíduo no mundo, porque ele é grego ou ele é parte do Império Macedônico de Alexandre o Grande. E o estoicismo vem com esse discurso para resgatar o indivíduo, a importância do indivíduo. E vem também num contexto de problemas morais, dá pra gente pensar. E quando a gente olha pro hoje, isso aconteceu em vários outros momentos da história. Ele surge em Roma, por exemplo, e ganha corpo justamente na transição da República para o Império Romano, quando nós temos uma crise muito grande, individual, coletiva e moral. E talvez atualmente nós podemos pensar em algo nesse sentido. Uma sociedade dividida, uma sociedade que está inflamada, uma sociedade que se coloca nas redes sociais de maneira litigiosa muitas vezes. Então não é estranho que o estoicismo reapareça e surja, porque ele traz algo encapsulado que norteia o indivíduo e que ajuda a pessoa a se posicionar na sua vida e na sua existência, de modo que sofra menos e ao mesmo tempo consiga mais sentido nas experiências. O senhor mencionou aí sentido, a gente lembra de Viktor Frankl, que também um grande nome. Não acredito que Viktor tenha sido declaradamente um estoico. Pelo menos eu desconheço qualquer literatura que fale sobre isso, mas o comportamento dele está muito próximo desse perfil de um estoico. Sim, colocação interessantíssima, Valdinei, porque tem um autor estoico contemporâneo, que é Ryan Holiday, que é um dos maiores do mundo, se não for o maior. Eu até acompanho a newsletter dele, que é a Daily Stoic, e frequentemente ele cita o Viktor Frankl enquanto exemplo. Mas realmente, do que eu já estudei sobre o Viktor Frankl, não foi nada muito aprofundado, mas no próprio livro dele, Em Busca de Sentido,
não tem uma referência direta pessoal enquanto estoico ou na direção do estoicismo. Mas o que ele prega, o que ele viveu, a maneira que ele viveu, tem uma conexão clara disso, né? Eu diria que pode ser descrita como um comportamento estoico. E eu fiz essa pergunta para você, porque eu quero entender como é que vive um estoico, como é que se comporta uma pessoa que está constantemente buscando esse conhecimento, exercitando essa prática. A gente pode cravar que isso é uma prática, né? O estoicismo é uma prática. Ele é uma prática. Como que é o estoico? Aqui acho que cabe um disclaimer, cabe uma ressalva, porque o estoicismo, às vezes aparece no discurso enquanto adjetivo e remete a uma pessoa fria, robótica, gélida, durona. E eu posso dizer assim com convicção que é uma leitura simplista, no mínimo, porque isso pressupõe que o estoico é alguém que não vive as suas emoções, por exemplo. E as emoções têm um lugar muito especial nessa filosofia. Mas quando a gente vai estudar, de fato, ela, nós entendemos que o estoico é alguém que busca viver bem consigo e principalmente com a sociedade. Quando a gente começa a estudar o estoicismo, nós lemos muitas coisas voltadas para o indivíduo, mas é uma filosofia voltada para o coletivo, que entende essa vida social enquanto comunidade. Então, o estoico é alguém que busca esse alinhamento consigo mesmo, ele busca compreender profundamente as emoções ao ponto de controlá-las, isso num nível do sábio, mas qualquer caminho nessa direção nos traz mais construção, nos traz mais aprendizado, e ao mesmo tempo o estoico busca estar na sociedade. Essa vida política, e política aqui enquanto vivência na polis, na sociedade, na comunidade, é muito forte no estoicismo. Então, por exemplo, tá na rede social, tá aqui hoje, eu diria que tem tudo a ver com o que seria o ser estoico. Porque é estar com as pessoas, é tentar atingir as pessoas e não só melhorar a própria vida, mas tentar ajudar na melhora da vida do outro, inclusive. Então é possível ser um estoico sem saber. Sem dúvida. Até porque o estoicismo ele pode ser entendido como uma conceituação de várias características e comportamentos que nós vemos em várias outras instâncias. Tem um intertexto muito forte entre o estoicismo e o budismo, por exemplo. É claro que você tem as diferenças, e aí eu não tenho condições de falar de maneira aprofundada do budismo, mas tem um intertexto muito grande. E sem necessariamente querer entrar no aspecto religioso, mas de certa maneira, se a gente olha para Jesus Cristo enquanto homem, enquanto ser ali que colocou o seu comportamento, a sua maneira de ser, a gente consegue descrever também Jesus Cristo enquanto comportamento como estoico, mesmo que não seja. Se tivéssemos então que elencar, citar um nome de referência que talvez não declaradamente fosse um estoico, mas pelo seu comportamento seria Jesus. Sim, eu diria que sim. Claro que, de novo, existe um aspecto religioso que não se aplica à filosofia, mas olhando para o comportamento em si, para o que pregou Jesus enquanto filosofia, a gente pode descrever isso dessa ótica. Aproveitando a deixa agora para questionar sobre espiritualidade, o estoicismo e a espiritualidade, tem também conexão? São áreas que se conectam ou não necessariamente? Sim, o estoicismo ele se diz um sistema, Valdinei, filosófico completo, com 3 vertentes. Nós temos a lógica, a ética e a física. E esse aspecto espiritual do estoicismo aparece na física. Física aqui enquanto natureza, enquanto estudo da natureza, entendimento da natureza. O estoico compreende o universo enquanto cosmos, enquanto um lugar de ordem.
enquanto algo que tem um princípio gerador e organizador, no sentido de que tudo acontece a partir de uma concatenação de eventos. Tudo acontece por um motivo definido. Inclusive, por exemplo, a nossa capacidade racional é uma manifestação em nós desse princípio gerador. Então, o estoicismo tem essa espiritualidade vivenciada nesse aspecto. Não é um conceito necessariamente equivalente ao de Deus que nós temos, por exemplo, através das religiões cristãs, Sim. mas em alguma medida ele se aproxima disso, muito antes de qualquer entendimento religioso nesse sentido. Porque quando a gente olha para a história, 2.300 anos, né, que nós temos então o estoicismo sendo observado, estudado, praticado, e aí a gente tem há 2.000 anos a vinda de Jesus, ou a história de Jesus por aqui, a gente, então, óbvio, chega à conclusão que isso nasceu bem antes e não necessariamente poderia estar atrelado à espiritualidade como consequência, como base ou como aliado ali, mas por um respeito, por um entendimento, por uma observação e talvez até pelo movimento cultural, né, de uma comunidade. Perfeito. E até alguns teólogos ali posteriores da Idade Média, os famosos que nós conhecemos, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, eles beberam muito dessas fontes filosóficas gregas antigas, de Platão, Aristóteles, inclusive dos estoicos. E muito do que a gente tem da teologia atual, ela é uma espécie de construção que englobou conceitos dessas filosofias que faziam sentido dentro da prática cristã. Aproveitando, a gente está falando dessa linha do tempo, Mateus, e aí me surgiu uma dúvida aqui sobre... Bom, a vida da gente é um movimento constante, né? Hoje nós temos, por exemplo, o estoicismo, frase de camiseta. Estoicismo pano de fundo, talvez, para uma ideia política, para um posicionamento político. O estoicismo é utilizado de várias maneiras, em várias frentes. O estoicismo de 2.300 anos para hoje, ele tem alguma alteração? Ele sofreu alguma alteração? Isso é comum de acontecer nessa filosofia ou não? A gente segue pragmaticamente aquele rito do que foi o estoicismo, a sua divulgação lá há 2.300 anos? Nós não temos certeza, Valdinei, porque as obras originais dos filósofos estoicos originais, de Zenão, por exemplo, e dos seguintes ali, Crisipo, Cleantes, não chegaram até nós. O que nós temos a respeito delas são comentários de outros filósofos ou até outros historiadores. Mas nós temos 3 filósofos estoicos do período romano, então ali muito mais próximos do que seria o nascimento de Cristo enquanto referência temporal. E aqui nós temos um corpo bem sólido, e o que nós temos hoje, que aparece nas frases, que aparece nas redes sociais, é muito desses 3 grandes filósofos do período romano, que são Sêneca, Epíteto e Marco Aurélio. Certo. Marco Aurélio talvez e Epicteto. Tem uma confusão aí na pronúncia, né? Sim, sim. Fica com qual? Geralmente eu falo Epíteto. Epíteto, tá. Mas eu não sei sinceramente qual seria a correta. Mas vamos usar a tua referência então. Então esses grandes nomes aí, hoje sim continuam norteando. Então o conteúdo que nós temos... E aí por que eu pergunto? Porque nesse mundo globalizado, onde a tua ideia é muito importante, assim como a ideia do coleguinha, a tua rede social é tão forte quanto a do coleguinha, tem o mesmo alcance, pode haver alguma deturpação de ideias, de divulgação e tudo mais. Mas hoje o que a gente tem, então, sendo divulgado é basicamente a essência do estoicismo realmente. Sim, pelo menos o que nós temos nesses 3 pensadores. Tá. É claro seriam que seriam as únicas fontes, então. Isso, as que são críveis, as que são boas, sólidas. E desses 3, talvez Sêneca. Porque Marco Aurélio deixou uma obra que ele nunca escreveu com a pretensão de que chegasse ao público. Quem veio primeiro, doutor? Temporalmente... Puxa, Sêneca? Eu acredito que Sêneca, Epíteto e Marco Aurélio. Isso, essa é a ordem dos 3. Marco Aurélio foi o último. E ele já veio
agregando, trazendo algo mais. Sim, sim. Tem alguns pontos na obra dele que é curta, é uma espécie de diário pessoal. Tem alguns pontos que ele desenvolve para além do que a gente tinha até então, ou do que a gente acredita que tinha, porque realmente os textos originais, que talvez os três tiveram acesso, não chegaram até nós. Perfeito. Vamos para a parte prática. Vamos. Como praticar, então, hoje, né, nessa loucura que a gente vive, rapaz. Tantos compromissos, tantas possibilidades, onde a gente está rolando o feed, as telas aí o tempo todo. Como olhar para o estoicismo e tirar o melhor do estoicismo para nos manter saudáveis, emocional, psicologicamente falando, doutor? Aí eu acredito que 3 seriam as frentes principais. A primeira delas, que apareceu logo no início da nossa conversa, que é essa ideia do controle. Pensar ativamente, olhar para a nossa vida e pensar o que está no meu controle, o que eu estou tentando controlar que no fundo eu não controlo. Até outros 2 jeitos de pensar isso que pode ajudar, que são jeitos complementares. Dependendo da tradução a gente encontra controle, mas pode ser também o que depende de mim ou o que é meu encargo. São 3 formas de pensar o mesmo aspecto, porque a tradução do grego... de novo, repete. A primeira... O que está sob meu controle ou não. Ou não. O que depende de mim ou não. Certo. E o que é meu encargo ou não. São 3 modos diferentes de pensar esse mesmo aspecto. Um outro ponto é o da presença. É um esforço consciente de estar no momento. Que nem aqui. Sinto que nós 2 estamos um pro outro nessa conversa. Não tem espaço para outro pensamento, para outra atividade. Então esse é um ponto central que o estoicismo coloca. E como terceiro, a compreensão profunda e verdadeira das emoções. De como elas acontecem, de como nós as vivenciamos e do que podemos fazer com elas. De forma simples e resumida. Aquilo que nós sentimos, nós não precisamos incorporar necessariamente como verdade de imediato. Então, por exemplo, se tem algo que nos dá um gatilho, é claro que isso gera uma reação ali, automática, que a gente não pode controlar. Mas as outras... É o instinto, né? É um instinto. Que está preservado e ele vai agir por si próprio. Sêneca tem um exemplo bem ilustrativo numa das obras dele. Ele diz assim, olha, uma pessoa que fica ali constrangida ou até com um princípio de raiva, ela fica ruborizada. Não há o que ela possa fazer que não a deixe ruborizada. Essa reação não está sob controle. Agora, se eu vou responder raivosamente, agredir verbalmente... ou sei lá, isso está sob meu controle. É um segundo nível de processamento emocional em que nós temos gerência. Então esse é um outro ponto central. Eu coloquei esses 3. Assim, se a gente quer ter um gostinho do estoicismo enquanto prática, olhar e pensar o que está no meu controle, o que depende de mim ou não, o que é ou não meu encargo. Fazer um esforço consciente para estar no presente. Marco Aurélio diz, concentre-se na tarefa que está imediatamente à sua frente. Depois você parte para a próxima. E essa vivência emocional pautada na razão, não reagindo o tempo inteiro, não negando essas emoções, nem tentando suprimi-las. Nem rejeitando, exato. Mas tentando compreendê-las e decidindo como eu vou responder a isso que está acontecendo internamente. Mas e aí, diante disso, desse questionamento da minha melhor resposta, ou seja, da possibilidade de eu dar a minha melhor resposta para situações, eventos como esse, qual a nossa maior dificuldade de manter esse equilíbrio? De trazer isso para a consciência e de dar essa melhor resposta, ou seja, praticar. A maior dificuldade nesse processo, Valdinei, eu acredito que é essa tomada de distância interna. É você entender que você não é exatamente, e aqui é difícil não entrar num nível abstrato você e tá talvez à vontade, pouco você palpável. tem toda a liberdade, mas fique à vontade aí. Mas nós não somos aquilo que nós estamos pensando e nem sentindo.
Isso está acontecendo na cabeça, mas tem como a gente tomar distância disso internamente. É até ilustrativo se imaginar na sua cabeça, dentro de si mesmo, dando um passo para trás e olhando aquele pensamento ou aquela emoção acontecendo. Esse é o maior desafio. Eu percebo no consultório, inclusive. É um trabalho que acontece muito mais na psicoterapia. Então, por exemplo, com a psicologia, não é algo que eu consigo conduzir na clínica pela frequência de acompanhamento, pelo foco em si da consulta, mas eu percebo quando o paciente apresenta esse distanciamento cognitivo. Isso permite um outro nível de resposta. É isso que permite essa melhor resposta. Entendi. E é um exercício diário, então. Se a gente for para a prática, não sair do campo da teoria e tentar praticar o estoicismo é uma atividade, um exercício diário, difícil, porque não podemos romantizar também, né? Não. Não é uma filosofia fácil de você implementar no seu dia a dia, na sua rotina. E qual seria a maior dificuldade aí? Ela é muito contraintuitiva. E ela entra em conflito, muitas vezes, com um discurso social que nos diz que nós temos que aceitar completamente, por exemplo, as nossas emoções, o nosso mundo interno. E aqui tem um cuidado, porque aceitar completamente incorpora a ideia de que eu vou agir de acordo. Não vou levar desaforo para casa, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, nesse cenário de funcionamento, a melhor resposta que a gente pode dar também não acontece. Então, o estoicismo vem e fala assim, olha, acho que não. Mas também não é essa ideia do robô, que não sente nada, que nega as emoções e que não tem reações. E nem dessa figura passiva, que aceita tudo, que não se importa com nada. É alguém que vai processar o que está acontecendo internamente na busca dessa melhor resposta. Eu adorei esse teu termo, por isso que eu tô me remetendo a ele, porque é muito disso, sabe? Mas é isso, a gente imagina já aqui, né, de forma bem lúdica, olhando o indivíduo e o indivíduo se observando. É o ser espectador de si. Isso. Para ver os seus movimentos, seus comportamentos, as suas respostas. Isso. É só com esse exercício de olhar para o seu movimento que você vai conseguir ter um parâmetro, um ponto de partida de mudar o teu comportamento. Exato. E aí a gente entra em choque com outro ponto da nossa sociedade contemporânea, que é das coisas imediatas e rápidas. Exatamente. Para tomar essa distância, para observar, eu preciso de tempo, eu preciso de calma. Então eu não posso estar engolido ali pelo celular, pelas redes sociais, por tarefas intermináveis. Eu preciso, e aí volta a questão da presença, eu preciso intencionalmente colocar essa presença e essa pausa na minha vida, no meu dia a dia, para não responder de imediato, para conseguir tomar essa distância. O estoicismo faz parte da sua vida, da sua rotina, não apenas do trabalho, mas há quanto tempo o estoicismo é algo que te chama atenção e que você estuda e que você pratica ou tenta praticar? Como é o Mateus estoico? Precisamente, Valdinei, desde dezembro de 2018. Olha aí. Foi ali... O que te levou a isso? Foi um livro. O livro é Maestria, do Robert Greene. O livro mais famoso dele, que eu não li ainda, é aquele As 48 Leis do Poder. Tenho em casa esse aí, doutor. Mas eu confesso que eu não terminei. E no Maestria, assim, de passagem, tem uma hora em que ele descreve o trabalho de marinheiros. Ele fala lá da experiência de Darwin no navio, e ele descreve sucintamente o trabalho dos marinheiros no navio, e fala de um trabalho diligente, responsável, dedicado, de pessoas que não se queixavam da intempérie, que faziam o que precisavam fazer, sem essa ladainha interna de, meu Deus, que difícil, que complicado, por que comigo? Eu lembro que eu li isso e pensei, como seria trazer isso para a minha vida? Como seria conseguir fazer
o que eu preciso fazer, o que eu quero fazer com esse espírito, digamos assim. Mas isso não decorre de uma crise, por exemplo? Não. Eu estava naquele momento de transição de vida, mas foi em dezembro, eu ia terminar a residência em fevereiro. Então não chamaria de crise, mas foi mais de inspiração mesmo. Entendi. Eu olhei para minha vida e vi alguém que estava fazendo, mas reclamava demais e tinha muito esse discurso interno, até de autopiedade, e pensei, puxa, como seria viver sem isso? Então, de lá para cá, foi quando eu comecei a estudar e só aprofundei os estudos e ativamente procuro aplicar isso na minha vida. A minha esposa pode confirmar o quanto esse estudo me fez mudar. Ou não, mas eu acho que ela concordaria que sim. Mas você consegue observar o Mateus antes e depois? Sim. E há uma diferença, há uma ruptura? Há uma diferença brutal. Ruptura não digo, mas há uma mudança aí. Eu tenho para mim, Valdinei, e é difícil não falar do trabalho, porque claro. ele ocupa a maior parte do nosso dia. Justo. Eu acredito que o estoicismo me ensinou muito mais do que a faculdade de medicina e do que a residência em psiquiatria, a como ser um melhor médico. Entenda, claro que tem um aspecto técnico, científico, conceitual, que eu não teria aprendido sem as minhas formações. Mas o como ser médico, o aspecto da arte, o aspecto do humano e dos desafios, o estoicismo me ensinou muito mais. Porque, inclusive, quando eu tô com um paciente, eu preciso me perguntar, disso tudo que está presente aqui nessa dinâmica, relação médico-paciente, o que de fato está sob meu controle? O que não está sob meu controle? É uma pergunta que eu me faço constantemente. E quando a gente separa uma coisa da outra, nós temos um plano de ação mais claro, fica mais leve. E a gente consegue ajudar melhor aquele ser humano. Entendi. Você mencionou alguma coisa mais cedo sobre passividade. Mas eu quero voltar. Eu senti ainda falta de falar do Mateus estoico, de como isso mudou a tua vida. Em 2018 a gente está para quase 20 anos, hein? 8 anos? 8 anos. 8 anos já como estoico. Do que você aprendeu, do que você pratica, do que você coloca, né, no seu dia a dia aí dessa filosofia, qual foi o ponto mais positivo de percepção do Mateus enquanto um cidadão? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Mais cedo você falou que, olha, ser estoico, porque entender que eu não controlo nada, que nem tudo está sob meu controle, pode soar como se houvesse uma passividade da minha parte. E diante, né, de uma sociedade em movimento tão constante, nós precisamos ser protagonistas, atuante em algum nível. Seja em cobrança, seja em exigência, seja em empoderamento, ponderação, ou seja, manter um equilíbrio de forma ativa. Então, como conciliar esses dois níveis, esses dois polos? Porque uma coisa realmente é eu entender que eu não tenho controle. Mas o fato de eu não ter controle, será que também não me dá uma falsa sensação de que eu não tenho que fazer nada? Sim, dá sim. E aí a gente entra num outro ponto e até fiquei pensando, nossa, como é que eu não falei disso ainda aqui se a gente está falando do estoicismo? Pois então essa é a oportunidade, é a vez. Porque o veículo pelo qual o estoico se coloca nisso tudo que a gente está conversando é o comportamento baseado na virtude. E virtude aqui não como a gente entende, não numa coisa conservadora. Até a melhor tradução para virtude, segundo a ideia do estoicismo, é excelência. Mas nós temos 4 virtudes ou 4 excelências principais, que são a coragem, a disciplina ou temperança, a sabedoria prática e a justiça. Então, esse estar no mundo, pensar sobre o que está ou não no controle, se colocar presente, ponderar sobre as emoções, precisa estar atravessado sobre alguma dessas virtudes, pelo menos uma delas. É que as 4 são muito interconectadas. Então, não tem lugar para passividade quando você pensa que a coragem precisa estar presente.
Porque a coragem, segundo o entendimento estoico, nada mais é do que você fazer a despeito da sua ressalva, a despeito do seu medo. Não é não ter medo, a gente sabe disso, claro, mas é agir mesmo em meio a isso. Então, esse conceito de passividade, ele gera confusão, porque o estoico fala muito da aceitação, de aceitar o que eu não posso controlar. Só que não para por aí. O estoico depois diz, tá, agora que eu aceitei o que eu não posso controlar, eu olho para o que eu controlo. E aqui eu preciso ser excelente. Agora trouxe clareza para isso. Porque quando você fala de uma divulgação do estoicismo, das ideias, da filosofia, dos hooks da vida, das frases bonitas, matinais nas redes sociais, você nota uma tendência de as pessoas que praticam o estoicismo correrem o risco de ficarem apáticas. E não é essa a verdade, então. Não. Até porque, assim, é que os estoicos, eles separavam as emoções entre aquelas positivas e as negativas, que eles chamavam de paixões. Dentre as negativas mais famosas, a gente tem a ansiedade e a raiva, por exemplo. E a ideia é, uma vez que você trabalha em cima dessas emoções, que eles chamavam de negativas, primeiro, você não vai eliminá-las completamente. Eles nunca quiseram isso. A ideia é que você não atue elas no teu comportamento completamente. Quando você faz isso, sobra espaço para as positivas. É aí que entra a felicidade, a alegria, o bem-estar. Então, não é alguém que não sente, mas é alguém que sente o que todo mundo quer sentir. Entendi. Deixa eu aproveitar aqui. Já volto com o Dr. Matheus para falarmos mais sobre estoicismo. Agradecer você que está acompanhando o nosso programa até aqui, pedir para que você se inscreva no nosso canal. Aproveite também esse conteúdo disponível no Spotify, no @lapidapod. E principalmente, além de acompanhar todo esse conteúdo que o Dr. Matheus está trazendo para a gente, que você possa absorver o máximo possível e transferir para o seu dia a dia, né? Para a sua rotina, para as suas ações. E se tem alguém aí que você acha que vai se beneficiar com esse conteúdo, também fique à vontade para compartilhar. Conte para nós aqui a sua história também, a sua relação com o estoicismo, já conhecia, qual é, né, o seu conhecimento sobre estoicismo. Fique à vontade, vamos aumentar essa comunidade, essa discussão e fazer um tema tão importante como esse, ter aí um alcance maior para beneficiar outras pessoas. No dia a dia, no consultório, quando você fala abertamente, explicitamente sobre estoicismo com os seus pacientes, ou você precisa preparar esses pacientes para aí sim incluir o estoicismo? E já emenda outra pergunta aqui, qual que é a devolutiva desses pacientes, Matheus? Eu não costumo falar abertamente, pelo menos não com todos. Para alguns eu já citei, já recomendei livros, mas eu fiz isso a partir de perceber no comportamento deles uma inclinação na direção. Tinha campo. Porque o estoicismo, Valdinei, ele traz uma mensagem dura. Então eu acredito que não tem lugar para todo paciente e não para todo momento. Por exemplo, alguém que está num sofrimento profundo, talvez não consiga assimilar a ideia de que tem uma responsabilidade sobre esse sofrimento. O que a pessoa quer e quer isso de maneira genuína é um alívio para o sofrimento. Então, e é nisso que eu acredito que o trabalho tem que se centrar no começo. Ou seja, o estoicismo pode vir depois, num segundo momento. Mas o que eu mais costumo fazer é trazer a ferramenta, é trazer a estratégia baseada no estoicismo, sem necessariamente mencionar o estoicismo enquanto filosofia. Até porque, querendo ou não, para muitas pessoas, quando a gente coloca esse termo, filosofia, a gente já tem uma entortada de nariz. Tem preconceito, né? Exato. Por mais que muitos estudiosos, muitas personalidades defendam, comprovem, mostrem ali insistentemente que filosofia é base para tudo, é gozado que a gente ainda tem uma resistência muito grande sobre isso. E um desperdício também grande de
se aproveitar dessa ferramenta, né, Matheus? Sem dúvida. Então, a forma que eu encontrei para instilar isso de alguma maneira na minha prática foi dourar essa pílula, digamos assim. Colocar como estratégia, como ferramenta. E depende muito do momento do paciente, no tratamento. Então, é importante ter essa leitura. Se é momento para aquilo, se cabe aquela colocação. E já tive feedbacks bem interessantes. E vi mudanças acontecendo de maneira muito significativa. É isso que eu ia questionar. O feedback veio, poxa, gostei, doutor, é bacana, ou o paciente realmente apresentou melhoras do quadro? Lembrei agora de uma paciente que eu atendo, que ela tem um quadro de TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que é marcado por pensamentos, por exemplo, de que tá sujo e de que eu tenho que fazer alguma coisa para aliviar esse pensamento. Geralmente é limpar, mas pode ser outra coisa. A minha mãe vai morrer se eu não ficar batendo aqui 10 vezes na mesa, é isso? Isso, tipo isso. Essa coisa que, imagino, né? Adoece tanta gente aí. Exato. E com dessa paciente em específico, eu escutei ela dizendo que a partir das nossas conversas e da vivência dela, por exemplo, no meu Instagram, ela colocou isso em palavras. Ela falou assim, eu entendi que as coisas, elas sujam. Não tem como controlar, não tem como limpar tudo. Então, claramente ali um conceito estoico que ela aplicou na condição individual dela enquanto portadora do TOC. Entendi. E aí houve essa evolução. Sim. E aí eu fiquei receoso aqui, viu, produção? Porque já aconteceu comigo. Se eu não, sei lá, se eu não desligar, se eu não fizer determinada a coisa aqui, a ação, algo vai acontecer. Isso é sinal de que eu tenho TOC, doutor? Não. Não, longe disso. Isso é um sinal de que comum, você é um ser humano, Valdinei. Acontece. Não, fiquei preocupado aqui, rapaz. Já ia querer marcar uma consulta contigo. Não, é sinal de que você é um ser humano. Eu tenho algo parecido, eu lembrei agora, rapidamente. Tinha mais forte, mas quando era adolescente, ali mais novo, eu tinha uma coisa de que nas terças e quintas eu treinava, nadava na época, os melhores treinos eram nas terças e quintas, porque eram os dias em que refrigerante era permitido no almoço de casa. Olha aí. E que relação tem isso? Nenhuma. A relação era na minha cabeça. Era a tua cabeça. Tá bom. E agora, depois de adulto, não tem mais. Nenhuma relação. Certo. O que nós não podemos deixar de falar sobre estoicismo nesse nosso bate-papo? Ótima pergunta. Eu tenho a impressão de que a gente falou sobre bastante coisa. Mas eu volto para o aspecto da virtude, mas dela enquanto excelência. E aqui tem um ponto que vale esclarecer. É uma excelência que não é pautada pelo olhar do outro. É uma excelência enquanto vivência pessoal. Até o Clóvis de Barros Filho, filósofo brasileiro, que tem falas excelentes sobre o estoicismo, nas quais eu procurei me inspirar, ele diz que é perfeitamente possível nós produzirmos algo que não seja bom, mas ainda assim seja excelente, desde que foi excelente a partir dessa construção pessoal, individual, porque o bom, ele parte do julgamento do outro. Então, essa excelência é nesse sistema, é nessa atmosfera. Proposital. Isso. De presença, o senhor mencionou presença. Mais cedo, né? Presença. E diante do que a gente vive hoje, dessa sociedade que corre tanto, desse mundo globalizado e do estoicismo que também tem a sua força, tem a sua divulgação e nós temos a felicidade de termos inúmeros canais, inúmeras vias para isso, qual é, na sua opinião e diante do que você conhece, do seu estudo, o resultado do estoicismo hoje na nossa sociedade atual, com toda essa modernidade, com todas essas opções, como nós já mencionamos aqui nesse episódio, qual é o bem que o estoicismo pode nos provocar, pode nos trazer hoje, na nossa civilização, na nossa realidade hoje, 2.300 anos depois do seu nascimento? Eu acredito que consigo destacar dois principais. Por favor.
Um deles seria o da presença, desse conceito ao qual a gente já voltou várias vezes aqui, mas de uma presença relacionamental, de estar com o outro, do social enquanto interação humana real. O estoico, ele sempre pregou essa ideia de comunidade. Marco Aurélio tinha a ilustração de que nós somos uma grande colmeia. Ele se entendia enquanto cidadão cosmopolita, não cidadão romano apenas, mesmo enquanto imperador, mas cidadão do mundo. Porque essa presença social é muito forte e o estoicismo resgata isso e coloca como fundamental. O estoicismo nos entende como seres sociais. E é claro que o digital é importante, tem muitos ganhos, muitas vantagens, mas um discurso que prioriza o digital em detrimento do social, presencial, real, não acredito que seja saudável. E a outra vertente seria a de desacelerar. O estoicismo entende que algumas coisas precisam de tempo. A gente precisa de presença, de novo, mas de tempo, de calma, de atenção completa naquilo. Então, eu acredito que traz de maneira forte esse discurso que vai contra o imediatismo, a tela infinita da rede social, de girar de um vídeo para o outro e vídeos cada vez mais curtos. O estoicismo traz de forma forte essa ideia de que, olha, nós precisamos viver em sociedade de forma presencial, do contato humano. Por exemplo, esse podcast, essa conversa, entre aspas, poderia ter acontecido no ambiente virtual. Mas não, nós dois, junto com a equipe aqui, nos propusemos a estar aqui. E eu considero isso muito valioso, eu considero isso fundamental. Sim. E para uma conversa que aborde esse tema nessa profundidade que você está propondo aqui, nós precisamos de tempo. A gente não conseguiria fazer tudo isso em um vídeo ou em um bate-papo de 5 minutos. Então são dois aspectos principais que eu gostaria de ressaltar. E aí a gente tem a nosso favor, então, essa rede social, essa plataforma digital que está levando esse conteúdo para quem, enfim, espero que realmente absorva, aprenda e ressignifique alguma coisa aí. E para fechar, Matheus, o estoico, ele adoece menos, é correto dizer que o estoico adoece menos mental e psicologicamente falando? Não sei, gostaria de dizer que sim, mas eu não sei se a gente pode afirmar isso. Por quê? Porque o adoecimento psíquico, mental, Valdinei, ele também depende de muitos outros fatores. Sim, tem orgânicos, uma carga inclusive. Orgânica, genética, tem uma coisa que eu não controlo enquanto pessoa, que é onde eu nasci, a família em que eu fui criado, os traumas pelos quais eu passei, o ambiente em que eu cresci, me desenvolvi, os relacionamentos a que eu tive acesso na minha infância, adolescência. Isso muitas vezes pode acabar quase que determinando um adoecimento psíquico, mesmo em alguém que tenha um funcionamento próximo de um estoico. Porém, mesmo que o estoicismo não garanta essa blindagem contra um adoecimento mental, um transtorno mental, certamente ele te coloca numa posição muito mais favorável a como responder a isso, da melhor maneira que você puder, com excelência. Qual é a sua melhor resposta, né? Exato. Muito bem. E, Matheus, você é um estoico? Se considera um estoico? Não. Não. Não, porque estoico seria o sábio, a única figura denominada como tal. Nem Sêneca, nem Epiteto, nem Marco Aurélio se disseram estoicos. Quem os descreveu assim foram seus pares, foram os outros. Mas isso não impede a caminhada, e não lembro qual deles, talvez Epiteto, diz que não precisamos ser estoicos, desde que continuemos caminhando para sê-lo. Perfeito. Assim a gente fecha, mas eu preciso aqui lembrar que o Matheus atende no consultório, é psiquiatra, e o teu endereço é o...
O arroba? É @psiquiatra estoico. Psiquiatra estoico. Vai aparecer na tela para você entrar em contato com o Dr. Matheus. Lá, além do rito da psiquiatria, de todo o teu conhecimento enquanto médico dessa área, tem também essa pincelada que é a pílula de ouro do estoicismo. Fico muito feliz com a tua presença aqui. Fiquei realmente ainda mais movido à ideia de transformação a partir do estoicismo e comprometido, inclusive, né, no dia a dia, sempre que houver uma pergunta, a gente consiga dar a nossa melhor resposta, também baseado naquilo que o estoicismo nos prega. Obrigado por ter vindo. Legal, muito obrigado, Valdinei. Foi uma experiência incrível. Fechou. Um abraço. Até mais. Obrigado. Até.